Chegaste ao fim de mais uma semana. 5 dias. 5 dias de batalhas, de esforço, de fé, de cansaço, de momentos bons que talvez nem tenhas parado para apreciar e de momentos difíceis que pesaram mais do que deviam. E chegaste aqui, a esta sexta-feira à noite, a esta oração. E isso já é vitória. Fecha os olhos. Esta noite é de declaração, de vitória sobre tudo o que esta semana trouxe. Pai Celestial, nós chegamos a Ti nesta noite de sexta-feira com o coração pleno de uma semana inteira, com tudo o que ela teve, os desafios que enfrentamos, as vitórias que conquistamos, os momentos em que a fé foi testada e ainda assim ficou de pé, os momentos em que Deus agiu de formas que só reconhecemos agora, ao olhar para trás. Chegamos com esta semana toda nas mãos e pomos tudo aos Teus pés, com gratidão. Deuteronômio 28, 6 diz: Bendito serás quando entrares e bendito serás quando saíres. Esta é a promessa desta noite. Que a bênção de Deus não estava apenas no início da semana, estava também neste momento de encerramento. Que a mesma bênção que cobriu a entrada na segunda-feira de manhã, cobre a saída desta sexta-feira à noite. Que a bênção de Deus é uma bênção contínua, não apenas de chegada, mas também de partida. Não apenas de início, mas também de conclusão. E o Salmo 92, 1, 2 diz: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua benignidade e cada noite a tua fidelidade. Cada noite, a fidelidade de Deus. Não a fidelidade de Deus apenas nos dias bons. Em cada noite, incluindo esta. Incluindo uma noite de sexta-feira no fim de uma semana cansativa. Em cada noite, a fidelidade de Deus é razão de louvor. Senhor, nós louvamos a tua fidelidade nesta noite de sexta-feira. Por cada momento desta semana em que foste fiel, sem que o reconhecêssemos. Por cada proteção invisível. Por cada detalhe organizado nos bastidores, por cada porta que fechaste antes de entrarmos por ela, por cada palavra que não foi dita e devia ter sido, e que o teu Espírito Santo guardou para o momento certo. Por tudo isso, obrigado. A tua fidelidade é nova a cada manhã. E nesta noite de sexta-feira, declaramos que a tua fidelidade foi nova em cada dia desta semana. Antes de dormires esta noite, quero que faças uma coisa. Declara a vitória sobre esta semana, não porque foi perfeita, não porque tudo correu bem, mas porque passaste por ela com Deus e isso é vitória. Fica para a declaração: Pai, eu oro de gratidão por esta semana que passou. Por cada dia, da segunda-feira à sexta-feira. Por cada momento em que esta pessoa escolheu continuar quando podia ter desistido. Por cada momento em que a fé foi mais forte do que o medo. Por cada momento em que o amor foi mais forte do que a raiva. Por cada momento em que a paciência prevaleceu quando a impaciência queria ganhar. Que tudo isso seja contado por Deus e por esta pessoa como vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro de gratidão por quem esta semana passou por algo muito difícil e ainda assim chegou aqui. Para quem a semana trouxe uma notícia que abalou, uma perda, uma decepção que doeu mais do que o esperado, uma situação que parecia sem saída e ainda assim está aqui, ainda está de pé, ainda está a orar. Isso é uma vitória extraordinária. Senhor, que esta pessoa saiba que tu viste cada passo desta semana difícil e que a tua avaliação desta semana não é a mesma que a avaliação humana. Para Deus, perseverar numa semana difícil é vitória. Em nome de Jesus Cristo. Eu oro de gratidão pelas relações desta semana, pelas conversas que correram bem e que construíram algo, pelas conversas que correram mal, mas que ensinaram algo, pelas pessoas que apareceram no momento certo, pelo inesperado que se tornou bênção, pela amizade que foi fortalecida, pelo gesto de alguém que chegou quando era necessário. Que tudo isso seja reconhecido como a mão de Deus presente na vida desta pessoa ao longo desta semana.
em nome de Jesus Cristo. Eu oro de gratidão pela saúde que permitiu atravessar esta semana, pelo corpo que suportou o cansaço, pela mente que processou os desafios, pelo coração que amou mesmo quando estava cansado de amar. Que a gratidão pela saúde não seja apenas das palavras desta oração, mas uma atitude que transforma a forma como esta pessoa cuida do corpo que Deus lhe deu. Em nome de Jesus Cristo, eu oro de gratidão pelas provisões desta semana, pelo pão que não faltou, pelo tecto que protegeu, pelo trabalho que sustentou, por cada detalhe material que foi cuidado pela providência de Deus, muitas vezes sem que fosse notado. Que a gratidão por estas coisas simples e fundamentais seja o fundamento de uma fé mais profunda. Em nome de Jesus Cristo, quero que declares isto em voz alta, mesmo que a tua voz esteja cansada, mesmo que seja em sussurro. Declara: esta semana passou e eu estou de pé. Deus foi fiel. O que tentou derrubar-me, não conseguiu. O que tentou roubar-me a paz, não ficou com ela. Eu declaro vitória sobre esta semana em nome de Jesus Cristo e entro neste fim de semana debaixo do favor de Deus. Bem declarado. Essa declaração tem peso. Vai para este fim de semana com essa vitória no coração. No livro do Gênesis, em cada dia da criação, Deus olhava para o que tinha feito e declarava, e era bom. Ao fim do sexto dia, olhava para tudo e declarava, e era muito bom. E depois, descansava. O sétimo dia era de descanso, não porque Deus estava cansado, mas porque o descanso é sagrado, é parte do design de Deus para a vida humana. E há algo muito poderoso nesse acto de Deus ao olhar para o que tinha feito e dizer, é bom. Antes de o fim de semana começar, antes do descanso, Deus fazia uma avaliação. E a avaliação era positiva. E quero convidar-te a fazer o mesmo esta noite. Antes de adormecer, antes de o fim de semana começar de fato. Olha para esta semana com tudo o que teve e declara: foi uma semana que valeu. Deus esteve presente e isso foi bom. Não porque foi perfeita, no porquê não houve dor, não porque tudo correu como planeado, mas porque Deus estava lá. E onde Deus está, há bem, sempre. Mesmo no meio do difícil, mesmo no meio do imprevisto, mesmo no meio do que não correu como deveria, há bem porque há Deus. Senhor, que esta pessoa entre neste fim de semana com essa avaliação. Que olhe para esta semana e veja a tua mão presente em cada dia. Que descanse com a certeza de que Deus foi fiel. Que aproveite o fim de semana como um presente, não como um intervalo que passa depressa demais, mas como um espaço sagrado de descanso, de família, de presença de Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu oro pela proteção deste fim de semana. Que os anjos de Deus guardem cada viagem, cada saída, cada chegada, que a família esteja protegida. Que o descanso seja real. Que a segunda-feira chegue com esta pessoa renovada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Que este fim de semana seja o tempo de recarga que prepara a próxima semana para ser ainda melhor. Em nome de Jesus Cristo. E para quem não tem descanso neste fim de semana, quem trabalha ao fim de semana, quem tem turnos, quem não pode parar, que Deus seja o descanso mesmo no meio da atividade. Que a paz de Deus seja independente das circunstâncias. Que o Senhor dê o descanso que o horário não permite, porque Ele dá ao seu amado enquanto dorme e às vezes enquanto trabalha também. Em nome de Jesus Cristo. Se esta oração fechou bem a tua semana, escreve aqui nos comentários: Deus foi fiel nesta semana.
É uma declaração de gratidão e de fé. E partilha este vídeo com alguém que também chegou ao fim da semana precisando de orar. Que esta oração chegue a quem precisa nesta sexta-feira à noite. Deus foi fiel nesta semana. Declaro vitória e entro no fim de semana com graça. Senhor Jesus, nós encerramos esta semana na tua presença com gratidão, com declaração de vitória, com a certeza de que a tua fidelidade foi real em cada dia desta semana, mesmo nos dias que não pareceram ter nada de Deus. Tu estavas lá, sempre estavas lá. Nós declaramos sobre este fim de semana, que começa agora debaixo do favor de Deus, que é um fim de semana de descanso real, de conexão com as pessoas que amamos, de momentos simples que são os mais valiosos, de presença de Deus nos detalhes, que nenhum acidente perturbe, que nenhuma doença entre, que nenhum conflito destrói, que a paz de Deus governe estes dias, que esta pessoa adormeça esta noite com paz, com a semana encerrada e entregue a Deus, com o fim de semana aberto e confiado a Deus, com a certeza de que o mesmo Deus que foi fiel nesta semana vai ser fiel na próxima, e na seguinte, e em todas as que vierem. Bendito quando entras, bendito quando sais. Essa é a promessa desta noite de sexta-feira. Recebe-a, dorme com ela e acorda amanhã de manhã com ela ainda no coração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos. Amém e amém. Boa noite. Bom fim de semana. Descansa em Deus. A semana passou, Deus foi fiel. Descansa. O fim de semana começa. E o mesmo Deus de segunda-feira está aqui esta noite de sexta. Boa noite. Bom fim de semana. Até a próxima oração.